Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês pedir a vocês que gostam do nosso comentário, aquele ritual, que gostam do nosso conteúdo, comenta o vídeo, dá o seu like, o seu dislike, mas compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque ele está muito legal, principalmente aquelas que estão enveredadas para a questão do espiritismo, pois nós vamos falar agora sobre a questão da doutrina da reencarnação. Querido, nós não vamos tratar aqui da história do espiritismo em si, do espiritismo kardecista, nem vamos falar data do nascimento de Kardec, isso aí vai ser em outros vídeos, se o espiritismo é mesmo científico ou não, do jeito que eles dizem, mas eu vou tratar aqui nesse vídeo pontualmente sobre a doutrina da reencarnação. Se faz sentido mesmo crer na doutrina da reencarnação, se a doutrina da reencarnação é forte mesmo como eles dizem. Pela lógica que eu vi aqui, a doutrina da reencarnação ela é frágil nos seus dois polos. Há uma fragilidade muito grande na doutrina da reencarnação, num ponto de vista teológico e num ponto de vista filosófico. E nós vamos tentar aqui, nesse pouco minuto que a gente tem, tratar com você sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Doutrina da reencarnação. Eu peguei aqui o conceito da doutrina da reencarnação num site espírita, que é espírito.org. O artigo, eu vou deixar o site aí embaixo na descrição para vocês verem melhor essa questão. Eu peguei isso aqui do site deles mesmo, tá? Diz assim: conceito de reencarnação. Qual o conceito? Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente em seu capítulo 4, a definição de reencarnação como o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Atualmente, o referido vocábulo está presente até mesmo nos dicionários de língua portuguesa, que define a palavra reencarnar como possibilidade do espírito ressurgir em sua forma material. Aqui ele fala o que é reencarnação, um prefixo, eu vou pular um pouco. Nos dias de hoje, reencarnação é amplamente discutida e debatida entre todos os segmentos da sociedade, até mesmo religiões não reencarnacionistas guardam enorme respeito aos adeptos da crença da vida sucessiva e do espírito. É disso que nós, espíritas, constituímos o único segmento que ainda se intitula como religião reencarnacionista cristã. É por isso que o espiritismo está aqui nesse canal, porque ele se declara uma religião cristã. E a gente vai provar aqui por A mais B que essa doutrina não faz parte do escopo cristão, e nem tampouco do escopo filosófico ela se sustenta. As demais congregações cristãs, como por exemplo o catolicismo ou o protestantismo, admitem a imortalidade da alma, mas não compactuam com a hipótese de um espírito ter faculdade de renascer em um novo corpo. Entretanto, prosélitos de outras seitas desvinculadas do cristianismo, tais como Seixonoe, budismo e outras religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, aceitam a reencarnação como forma natural, aprimoramento e amadurecimento do ser humano, assim como outras doutrinas espiritualistas que vislumbram num Cristo um ente iluminado. Creem na possibilidade da reencarnação, mas não possuem características religiosas, como é o caso do racionalismo cristão, entre outros, ok? Tudo bem, pegamos aqui o fato do que eles estão falando. Uma vez que mostramos aqui o conceito e definição de o que é reencarnação, devemos agora partir para a pergunta e argumentações sobre as mesmas. E por que não faz sentido crer na reencarnação? Como os espíritas têm nos livros de Allan Kardec acima da própria Bíblia, vale dizer isso, pois estes citam a Bíblia bem pouco, mas a gênese da doutrina são mesmo os escritos do médium. Penso que seria mais eficaz as minhas contestações se forem feitas no campo filosófico, pois tentarei mostrar aqui que ambas, para esta crença, são frágeis, que ela se dissolve dentro do próprio conceito do campo das ideias. Porém, irmãos, a proposta minha é provar que o espiritismo, que a doutrina da reencarnação não faz sentido na própria questão filosófica, nas próprias questões que ele apresenta. Quando a gente apresenta para eles contestações da própria questão deles, ela se desfaz. A questão é mais frágil do que a contestação que se faz a ela. Então, ela é fraca em sua ideia.
Mas como ele se propõe a citar textos bíblicos, então cabe a nós também refutá-los com as Escrituras. Um contexto bíblico para a reencarnação, o conceito bíblico que os espíritas usam para provar esta doutrina são distorcidos do seu real caráter. Primeiro, os espíritas usam João capítulo 3, num discurso de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz a Nicodemos que é importante ele nascer de novo. Ali eles dizem, olha, aqui Jesus está nitidamente dizendo a Nicodemos que ele pode nascer outra vez de uma mulher. Nós vamos ver isso mais adiante. Também em Jó, capítulo 1, versículo ali, é o capítulo 1 de Jó, que diz assim, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó nitidamente não está falando ali da sua mãe, da matriarca que deu a luz a Jó. Jó ali está falando simplesmente da mãe terra, de onde ele veio. O homem veio do pó e ao pó tornará. Jó não está falando sobre doutrina de reencarnação naquele texto. Então, explicado isso, também tem o grande fato dos espíritas crerem na grande questão. Em primeiro lugar, devemos esclarecer o fato que eles dizem que Elias, João Batista, é a reencarnação de Elias. E aqui nós vamos esclarecer rápido esse fato aqui, para esse vídeo não ficar muito grande. Em primeiro lugar, devemos esclarecer o fato de Elias e João Batista. Os kardecistas usam a ideia de que a volta de Elias foi profetizada em Malaquias 4:5. Depois eles se apegam ao fato de Jesus ter dito que João era Elias, como está em Mateus capítulo 17, versículo 12 ao 13. Mas este texto em nenhum lugar está afirmando que Elias voltaria reencarnado como João Batista. Para entendermos bem este texto, devemos estudar em primeiro plano a volta e voltar ao nascimento de João Batista. Ali o próprio texto nos mostrará que o que está sendo entendido sobre isso. Sobre esse texto de Elias, Norman Geisler, em seu grande livro, que é esse aqui, eu aconselho você a ter esse livro aqui. Deu para pegar aí? Deu, não deu? Ok. Resposta às seitas. Eu vou citar esse livro porque achei muito interessante. Norman Geisler diz assim, sobre a questão de Elias e João Batista, a má interpretação. Jesus refere-se aqui a João Batista como Elias, que havia de vir, como está em Mateus 17, 12, Marcos 9, 11 e 13. Mas uma vez que Elias havia morrido, há muitos séculos antes dessa ocasião, alguns reencarnacionistas têm alegado que João deve ter sido uma reencarnação. Veja, eles dizem que Elias morreu antes e reencarnou em João Batista nos tempos de Jesus. Aí Norman Geisler vai corrigir a má interpretação dizendo assim, existem muitas razões pelas quais esse verso não oferece qualquer suporte à visão oriental ou da nova era sobre reencarnação. Mesmo que fosse possível mostrar essa passagem como uma referência a Elias ter reencarnado em João Batista, ainda se trataria de uma reencarnação muito diferente daquele que pregada pelas seitas da nova era. Veja, se houvesse algum testemunho, alguma coisa que ligasse uma reencarnação de Elias a João Batista, seria muito diferente da questão do que pregam os kardecistas e a nova era, que é a mesma coisa. Primeiro ponto, se isso fosse verdade, seria uma reencarnação única e não seguiria o modelo de reencarnação infindáveis como pregado pelas religiões orientais. Quando o Norman Geisler coloca a religião orientais é porque ele está debatendo direto com a religião oriental, tá? Mas eu estou debatendo com o espiritismo, então você sabe o que é que eu estou falando. Se fosse verdade, teria ocorrido num contexto teísta e não na visão panteísta do mundo. Não havia conceito de karma. Terceiro ponto, ele diz, não havia conceito de karma, através do qual essas seitas dizem que uma pessoa se reencarna para ser punida pelo que acontece em uma existência prévia. Ora, dificilmente o fato de retornar como o maior profeta que precedeu Jesus Cristo teria sido um castigo para Elias, como está em Mateus 11, 11, que Jesus disse que o maior nascido da mulher é João Batista. Entenda o que Norman Geisler está dizendo. Ele está dizendo assim, que se as religiões orientais que creem em reencarnação e o espiritismo também ensina isso, que muitas vezes o espírito volta reencarnado por dois motivos. O primeiro é para ele pagar karma de outra vida. Então, se fosse um karma que Elias estivesse pagando para reencarnar, ora, Elias não está pagando karma nenhum, ele está sendo
promovido, vamos assim dizer. Ele está sendo, João Batista, segundo o relato de Jesus, era o maior homem que já pisou na terra. Então, a doutrina do Espiritismo fica muito frágil teologicamente com essa ideia. Contudo, não é necessário entender essa passagem como uma reencarnação literal de Elias. Existem várias indicações no próprio texto de que significa simplesmente que João ministrou no espírito e poder de Elias. Em primeiro lugar, João e Elias não tiveram o mesmo ser, eles tiveram a mesma função. Jesus não estava ensinando que João Batista fosse literalmente Elias, mas apenas que ele veio no espírito e virtude de Elias, como está em Lucas 1,17, com o fim de dar continuidade ao ministério profético de Elias. É isso que está sendo dito aqui. O Norman Geis tece capítulo 4 questões sobre isso, mas eu vou pular aqui para a minha. Se observarmos bem o que está sendo dito em Lucas 1,17, aqui nos é dito que o ministério de João teria sobre ele o mesmo poder do Espírito que esteve sobre o ministério de Elias. Pois vir no poder de Elias não significa vir com o Espírito de Elias em outro corpo, com outro nome. Lembre-se que Eliseu pediu para ter a porção dobrada do Espírito de Elias, como está em 2 de Reis 2,9. Aqui, os dois estão vivos. Então, os reencarnacionistas também vão afirmar que o Espírito de Elias também reencarnaria em Eliseu, mesmo os dois vivos? Entenda, quando foi pedido Elias disse a Eliseu: me peça agora o que você quiser. Ele disse: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Então entenda bem uma coisa aqui, para a gente chegar mais longe rápido. Então os dois estavam vivos. Se o espírito de Elias vinha sobre Eliseu, então não faz nenhum sentido ser uma reencarnação. O espírito de Elias, quando a Bíblia fala isso, não está falando do espírito ser de Elias, e sim da unção que havia sobre Elias, de vir dobrada sobre Eliseu, da unção que havia sobre Elias, de vir também sobre João Batista. Não está se falando de reencarnação, está se falando de unção ministerial dada pelo Espírito Santo, ou seja, o mesmo Espírito Santo que ungiu Elias, com o mesmo poder, também ungirá Eliseu, e também ungiu a João Batista. Somente isso. Não está se falando aqui de morte nenhuma. E um outro sim que é levantado, para reencarnar, querido, tem que morrer, segundo a doutrina espírita. E Elias não morreu. Elias foi trasladado aos céus. Elias foi arrebatado vivo. Então Elias não está morto. A Bíblia é clara em dizer isso, embora os espíritos tentem dizer ali que Eliseu viu o espírito de Elias indo embora e o corpo ficou. Em nenhum momento o texto de Reis diz que Elias deixou, que o corpo de Elias foi deixado para Eliseu enterrado. Não diz isso em canto nenhum. Então, Elias foi tomado com carne, osso, alma e tudo para o céu. Então ele não morreu, então não faz sentido ele reencarnar. Fica aí a dica para os nossos seguidores que são adeptos à doutrina da reencarnação. Não faz um pingo de sentido isso. Sobre João capítulo 3, para a gente chegar aqui e passar para a questão filosófica rápida, sobre João 3, aqui cabe a exegese do próprio contexto, pois Jesus Cristo não está falando do homem voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez, pois uma vez que Nicodemos indagou Jesus neste sentido, e foi repreendido rapidamente, como está em João 3, versículo 3 ao versículo 6. Veja, quando Jesus diz é importante você nascer de novo, ele diz: mas como eu vou nascer de novo sendo eu velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe velho já então? Jesus a ele: não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Não está se falando de um nascimento aqui literal, está se falando de se tornar uma nova criatura, e você vai ver isso no contexto do Novo Testamento, toda essa ideia de ser uma nova criatura, como está em Efésios 2,10, Gálatas 2,20, 2 Coríntios 5,17, 2 de Pedro 1,4 e Gálatas 6,15. Você vai ver que o conceito de nova criatura, de novo nascimento, não está vinculado à pessoa nascer de novo e reencarnar. Está vinculado à pessoa ser uma nova criatura, um novo homem transformado por Cristo.
É Cristo dividindo o caráter dele com o homem e transformando esse homem em uma nova criatura, não em um novo nascido, assim que nasceu bebezinho reencarnado. Isso não tem nada a ver com o contexto do Novo Testamento. Dito isso, tirando aqui fora a questão teológica, e a gente viu como é frágil a doutrina da reencarnação na questão teológica, vamos para a questão filosófica. Segundo o próprio Allan Kardec, a reencarnação tem como objetivo a elevação e evolução dos espíritos, tornando assim a humanidade mais sábia e mais justa, uma vez que os espíritos sempre voltando para serem elevados ou rebaixados pelo que fizeram em outras vidas. Isso aqui é o conceito de reencarnação. Agora, só de um modo filosófico, vamos tentar contestar isso aqui. É justamente aqui que eu começo algumas contestações filosóficas neste frágil e pueril, nessa frágil e pueril doutrina. Primeiro, se os espíritos reencarnados servem para trazer mais conhecimento agregado à humanidade, então como este conhecimento se tornaria maior, visto que eu venho para este mundo sem nenhum conhecimento das minhas vidas pregressas? Ora, veja, eles dizem que o espírito reencarna para fazer com que o conhecimento e as virtudes se tornem maiores no mundo. Mas como é que eu posso trazer conhecimentos de vidas passadas para este mundo de agora, se na hora que eu nasço, se na hora que eu reencarno para nascer, eu me esqueço de tudo? Então nós deveríamos estar girando, na idade da pedra a vida toda. Veja bem isso aqui, com todo o respeito do mundo, mas essa é a contestação que deve ser feita. Um outro lugar. Então, como eu traria conhecimento agregado para algum lugar? Isto não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico, pois não se pode agregar valores e conhecimentos esquecidos. Pois, segundo o próprio Allan Kardec afirma, nós voltamos para o plano terreno simplesmente para pagar alguns karmas de vidas passadas ou para agregar valores à humanidade atual. Mas eu estou nesta vida pagando por erros cometidos em outras vidas. Já que eu estou nessa vida pagando erros de vidas pregressas, não teria eu que saber por quais erros eu estou pagando? Veja, eu estou aqui, vamos supor assim, a Débora é a mais nova aqui de casa, então ela é uma reencarnação de alguém que fez muita lenha no passado e ela está pagando o karma nessa vida aqui agora. Mas ela está pagando uma justiça que ela não sabe por que está pagando. Ou seja, qual o sentido filosófico disso, gente? Ou seja, eu estou pagando por erros que nem eu mesmo sei que errei. Não faz sentido acreditar nisso. Mas segundo a lógica espírita, eu estou pagando por erros que eu não sei quais são. Ou seja, eu vou viver pagando e os caras me cobrando sem eu saber quando estou devendo. É muito complicado isso. Digamos que eu reencarnei para trazer maior conhecimento e agregar valores à humanidade. Mas quando eu nasci, eu me esqueci de tudo que eu vivi em vidas pregressas. E assim não faz sentido afirmar que eu vim cheio de conhecimento passado para agregar agora em outra vida. Pois o conhecimento que eu tinha ficou no esquecimento. E eu não passo de um aprendiz neste mundo. Então não faz sentido ensinar o que não se sabe. Se eu venho para cá agregar valores, está dando para entender, não está? Se eu venho para cá agregar valores, então eu teria que me lembrar quais valores eu vim agregar. Se eu venho para cá, para essa vida, pagar um karma de vidas passadas, então, logicamente, eu deveria me lembrar do que é que eu estou pagando. Mas não. Ninguém se lembra porque está pagando, ninguém se lembra porque está ensinando e o que é que está ensinando. Então, acaba que ninguém está pagando nada, ninguém está ensinando nada. Essa que é a questão. Vamos ver mais. Um outro ponto que não faz sentido, e este é provado pela razão mais simplória que o homem pode ter, os espíritas afirmam que cada reencarnação que eu tenho, o meu espírito entra em um estado de evolução. Ora, se estamos reencarnando, se sabe lá quantos milhões de anos, então devemos entender que existe mais espíritos evoluídos que os involuídos. Não é assim? Se a gente está reencarnando há bilhões de anos aí à frente, então há de se entender que se a cada reencarnação há uma evolução pouca, minha, mas há, então era para se ter um mundo em ascendência.
né? O homem era para estar um espírito mais evoluído com o passar desses bilhões de anos. Mas se a reencarnação serviu para evoluir o espírito do homem, então o que estamos vendo é uma involução. Pois quanto mais o tempo passa, mais animalesco o ser humano fica. O que estamos vendo é uma evolução da maldade e não ao contrário. Veja, quanto mais o tempo passa, mais o homem piora. Quanto mais o tempo passa, mais o ser humano piora nas suas maldades. E quanto para o espírita, na lógica deles, quanto mais o tempo passa, se o espírito vai evoluindo, se tornando mais puro e mais santo, logicamente ele tinha que estar melhorando o mundo. E o ser humano está piorando o mundo. Então não faz o pingo de sentido, pela razão simples, você vê que essa doutrina é pueril. Para a gente encerrar agora, biblicamente a doutrina da reencarnação é um castelo de cartas. Aliás, me deixa fazer aqui a última pergunta. Uma última pergunta sobre este assunto é a seguinte: se os espíritos são reencarnados, então eles não foram criados. Então a pergunta é simples: de onde veio estes seres vivos para reencarnar? Uma outra coisa, de onde vieram esses seres vivos? Que morreram depois, reencarnaram, ou eles estavam vivos antes e eles foram primeiros criados ou reencarnados? Esses foram reencarnados, quem era a origem da vida deles? E se foram criados, então subentende-se que são uma quantidade exata de espírito? Pois visto que não são seres criados e sim reencarnados, então não se faz necessário espíritos novos. Ou seja, a pergunta aqui, a contestação é: esses espíritos de onde vieram para reencarnar? Se a doutrina espírita se baseia na evolução do ser humano, então de onde vieram esses espíritos? Quem os criou? Há alguém maior que criou isso tudo? Então, se o espírito é reencarnado, então ele tinha que estar encarnado em outro plano. Então veio para cá como? Eles têm a ideia de extraterrestre que se iguala muito a adventista nisso daí. Mas a questão é: de onde vem isso aqui tudo? Então fica aqui essa contestação que parece não ter nenhuma resposta plausível, científica, escriturística, histórica e nada disso. Biblicamente, a doutrina da reencarnação é um castelo de carta e filosoficamente é um castelo de areia. Ela não fica de pé por nenhum segundo. Queridos, nós estamos chegando ao final desse vídeo e eu espero poder ter esclarecido a você. Se você tem alguma pergunta sobre qualquer tema, deixa aí no comentário ou vai lá no nosso e-mail que está aí, ou na comunidade também. Tem gente aí perguntando como é que adquire seus material, pastor. Na comunidade, irmão. Aqui pra cá, aqui, ó, tem um negocinho aí chamado comunidade no canal. Você vai vendo aí, vai passando que vai estar aí comunidade. Lá tem nossos livros, lá tem nossos jogos também em tabuleiro. A gente está colocando lá, pouco a pouco, vai lá. E tem também o nosso WhatsApp, você pede aí. E o jeito de nos ajudar está aí o Pix também. Se você quiser nos ajudar, faça isso. Se você está aqui em Lafayette, faça uma visita à nossa igreja. Nos conheça lá. Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benito dos Anjos, número 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette. Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe.